Tá. Tá gravando aí, doutor Natália? Não, ainda não voltou. Sim. Posso? Então, bom dia. Meu nome é Fernanda Raque Gomes, sou R3 do Serviço de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. Hoje a gente vai dar início a mais um artigo científico. O artigo que eu vou falar hoje, ele foi publicado na revista Continence, é uma revista da Sociedade Internacional de Continência. Ele foi publicado nesse ano e é um artigo descritivo de algumas doenças neurológicas incomuns e o impacto em disfunções do trato urinário inferior. Esse artigo ele foi escrito por vários integrantes da Sociedade Internacional e de vários países. Então, introduzindo um pouco, as doenças neurológicas, elas podem afetar qualquer função básica do trato urinário inferior, principalmente quando a gente está falando de fisiologia da micção, a gente está falando de uma parte neurológica complexa, que não só o córtex, a medula, tudo isso e os nervos periféricos vão ter participação nesse ciclo. A gente pode ter alterações nessas funções básicas, elas podem ser desde alterações motoras, desde alterações sensoriais, os reflexos, que o próprio ato miccional é um ato reflexo, e de ordem superior, quando a gente está falando de córtex e tronco cerebral. Então, para a gente ter um funcionamento adequado do trato urinário inferior, a gente precisa ter íntegro as fibras nervosas parasimpáticas e simpáticas, que estão responsáveis pela parte motora da micção, e o núcleo de Onufre, quando a gente está falando lá na região sacral. Vou falar mais adiante sobre isso. A parte sensorial, então, a gente tem que ter íntegra os nervos proprioceptivos da bexiga, são aqueles nervos que vão nos dar a sensação de enchimento vesical, as fibras nervosas dolorosas e os nervos sensoriais da uretra também. Essa imagem eu não tinha no artigo, mas eu peguei só para a gente ter uma revisão rápida, tá? A gente tem aqui, então, as fibras nervosas simpáticas, que vão ser responsáveis pela fase de enchimento vesical. Elas vão sair ali de T12 a L2, vão dar origem ao nervo hipogástrico, direito e esquerdo, que lá na pelve, na região das asas retais, eles vão dar origem vão se juntar junto com as fibras dos nervos esplâncnicos pélvicos, seriam a origem parasimpática, que vai ser responsável pela micção em si, que vão ser oriundas de S2 a S4. E vão formar essas fibras conjuntamente o plexo pélvico, que vai inervar todas as vísceras pélvicas, desde a bexiga, intestino. Então, qualquer alteração nessa via, ele pode afetar o ato miccional. A gente vai ter também uma inervação somática através do nervo pudendo, que é esse que eu falei anteriormente, que é o núcleo de Onufre, que fica no córneo anterior da medula, aqui na região sacral, que vai dar a inervação somática do esfíncter externo, que vai ajudar também na continência. O que é importante a gente entender? Que além dessas vias aqui da medula e tudo mais, isso sendo um ato reflexo, a micção, quem vai controlar, vai tornar essa micção consciente e voluntária, vai ser o sistema nervoso mais central. Então, a substância cinzenta periaquidotal, o centro contínuo da micção, que fica no tronco cerebral, e o córtex pré-frontal. Como é um ato reflexo, o controle da continência vai se dar por forma de uma inibição desse ato reflexo. Então, as doenças neurológicas, que eu vou falar mais adiante, elas vão afetar, então, quando a gente está falando de córtex, o controle da inibição, quando a gente está falando de medula, aqueles vários níveis que pode ter como consequência algum distúrbio miccional. Então, a metodologia que eles usaram um banco de dados médicos, eles não descrevem o local de pesquisa, tá? Mas cada membro do comitê ficou responsável por uma
por uma análise de uma doença. Eles falam principalmente de distúrbios cerebrais degenerativos, doenças autoimunes cerebrais e da medula espinhal e as neuropatias periféricas. Então, dentre os distúrbios degenerativos, a gente vai ter a demência frontotemporal. Ela é uma doença que ela é rara, ela ocorre até em 5% da população, tá? E como definição, uma demência seria a variação comportamental. Esse paciente com esse tipo de demência, ele vai ter uma afasia progressiva e também um distúrbio de movimento. E ele pode estar associado a sintomas miccionais em até 90% dos pacientes. O achado mais comum na urodinâmica foi a hiperatividade detrusora. Isso ele definiu como uma falta de inibição. Como eu falei anteriormente, o córtex faz a inibição do ato reflexo. Então, a falta dessa inibição, qualquer atividade detrusora vai ocasionar o ato reflexo e o paciente vai urinar. Então, é comumente associado à incontinência. Então, o tratamento dessa doença, dessa demência frontotemporal, é aumentar os níveis de acetilcolina, tá? E esse aumento desses níveis de acetilcolina com as medicações pode piorar essa incontinência urinária do paciente. Então, eles surgiram a hipótese de uso de antimuscarínico poder piorar a doença. Mas ele mostrou 4 estudos que ele descreve como, eles descrevem como uma qualidade metodológica limitada, que o uso de antimuscarínicos não piorou a cognição desses pacientes a longo prazo, mas metodologia limitada, né? A esclerose lateral amiotrófica, ela ocorre em 90% dos pacientes de forma esporádica, em 10% ela pode ser familiar. Ela também é chamada de doença do neurônio motor. Então, ela é uma doença que ela não vai envolver diretamente o sistema nervoso autônomo, quando a gente está falando de micção, mas ela envolve a musculatura. Então, ela tem uma atrofia muscular progressiva, ela tem uma esclerose lateral primária e pode ter paralisia bulbar ou pseudobulbar. E aqui são ele descreve 3 cortes, tá? Que descreve as principais alterações nesses pacientes. Uma corte mais antiga, do início dos anos 2000, mostrou um aumento da prevalência de incontinência urinária de urgência. Uma outra corte de 54 pacientes mostrou que 41% deles tinham sintomas do trato urinário inferior, sendo que 35% tinham resíduo vesical pós-miccional aumentado, de que ele considerou maior que 50 ml. Tem uma corte mais recente, que é do ano passado, de 30 pacientes, mostrou que 34% dos pacientes que desenvolveram esclerose lateral amiotrófica, antes do diagnóstico, eles já tinham algum sintoma urinário. E depois do diagnóstico, aumentou para 76% esses sintomas, principalmente sintomas de armazenamento. Então, os dados da literatura, quando falando de estudo urodinâmico propriamente dito, são limitados. O único estudo que ele descreveu que estuda 55 pacientes e 24 deles tinham sintomas urinários, e desses 24, 10 deles tinham uma urodinâmica que mostrava uma hiperatividade detrusora com dissinergismo vésico-esfincteriano. Lembrando que quando a gente fala de dissinergismo vésico-esfincteriano, é a alteração que mais pode comprometer o nosso trato urinário superior. Então, esses pacientes a gente tem que estar muito atento, fazer ultrassom com frequência e indicar alguma terapia, nem que seja o autocateterismo ou cateterismo por outra pessoa. A doença de Huntington é uma perda neuronal progressiva dos gânglios da base. Então, é uma doença que se assemelha de alguma maneira ao Parkinson, tá? Então, ela tem alterações motoras, cognitivas e emocionais, é uma doença progressiva. E os estudos em relação ao trato urinário inferior ainda são muito limitados. Mas 2 estudos mostraram que, geralmente, o aparecimento de sintomas do trato urinário inferior, principalmente de armazenamento, se deu em 6 a 10 anos do diagnóstico da doença. Um outro estudo que analisou 12 pacientes com urodinâmica mostraram 2 pacientes com hiperatividade detrusora, 5 pacientes com dissinergismo vésico-esfincteriano e 2 pacientes com hipoatividade detrusora. Então, é bem variável os achados da urodinâmica. Então, talvez seria uma hipótese de a gente pensar em fazer o estudo urodinâmico para esses pacientes com frequência. A paralisia supranuclear progressiva, ela é uma doença também semelhante ao Parkinson,
ela tem diversas apresentações, porque ela pode acometer desde dos gânglios da base até o córtex, cerebelo, medula espinhal, menos, apesar de que a medula seja menos comum. Então, esses pacientes vão ter variáveis sintomas. Esses pacientes relataram com muita frequência sintomas do trato urinário inferior de forma significativa, e os sintomas mais comuns foram o aumento da frequência urinária e a urgência miccional. E a normalidade urodinâmica que eles encontraram em um estudo mais comum foi a hiperatividade detrusora com uma capacidade sistométrica máxima reduzida. A degeneração córtico-basal, ela é uma doença que ela afeta o córtex cerebral, os gânglios da base também, e alguns núcleos também do tronco cerebral. A diferença da paralisia supranuclear progressiva é a lateralidade. Então, ela é muito semelhante à doença que eu falei anteriormente, mas ela afeta de forma lateral afeta o hemisfério cerebral, então tem uma lateralidade. E os sinais corticais que seriam bem característicos da doença seria a síndrome do membro alienígena, que seria movimento involuntário de algum membro, apraxia, afasia e problemas cognitivos. E quando a gente tem alterações do gânglio da base, a gente vai ter distonia e rigidez, sempre unilateral. O sintoma mais comum, então, do trato urinário inferior foram as queixas de armazenamento, que é importante que os estudos mostraram que o sinergismo não é comum e nem a hipoatividade detrusora, então a hiperatividade acontecia com mais frequência. Atrofia sistêmica múltipla, então é uma combinação de distúrbios motores e autonômicos, ela vai afetar o cérebro e a medula espinhal também, então a gente pode ter distúrbios do trato urinário inferior até 100% dos casos, e os sintomas de armazenamento e o resíduo vesical pós-miccional elevado e a retenção urinária tiveram uma frequência elevada nos estudos. As alterações urodinâmicas mais comuns é a hiperatividade detrusora, quando a gente está falando da fase de enchimento, e a hipoatividade detrusora na fase miccional. Então, isso foi uma doença que caracteristicamente tinha muitos pacientes com hiperatividade detrusora na fase miccional com uma contração prejudicada. E ele pode ter ou não de sinergismo vésico-esfincteriano, e isso vai nos ajudar a fazer diagnóstico diferencial não, né? Mas diferenciar as alterações do trato urinário inferior com a doença de Parkinson. Então, a injúria cerebral traumática, ele fala principalmente do TCE, vai depender muito da localização e da gravidade desse TCE, para ter alterações do trato urinário inferior, mas ele descreve que uma alteração importante seriam os pacientes que têm lesões frontotemporais, eles podem ter uma desregulação no comportamento, então eles podem ter uma alteração de urinar em lugares não adequados e tudo mais. E esse estudo, publicado por Gian Antoni e colaboradores, mostrou que 86% dos pacientes que tinham TCE grave, não descreve o local, nem como foi esse TCE, queixaram-se de sintomas urinários. Então, é um dado bem importante, que às vezes a gente não dá a real importância para esses pacientes. E ele descreve também que uma das características do período inicial desse TCE grave é o aumento da secreção do peptídeo natriurético cerebral, causando uma poliúria nesses pacientes. Então, se tem um paciente com poliúria e por algum motivo fez alguma lesão que está causando retenção urinária, isso pode ser bem prejudicial para o trato urinário superior. As doenças autoimunes inflamatórias, a gente tem a mielite transversa. Ela é uma doença autoimune que é desencadeada geralmente por alguma bactéria, vírus ou algum trauma. A maioria vai ter distúrbio do trato urinário inferior, porque a mielite, o próprio nome já diz, é uma inflamação da medula espinhal. Ela pode atingir qualquer região e pode ter uma extensão grande ou pequena, e de acordo com isso vai causar as alterações do trato urinário. Então é importante a gente lembrar até daquela foto que tem
no guideline europeu, que fala do nível das lesões e os principais achados. A gente pode ter urgência, incontinência, a gente pode ter sintomas de esvaziamento e até mesmo retenção urinária nesses pacientes. O que é importante é que os pacientes que tiveram mielite transversa, foram tratados através de corticoterapia, plasmaférese, 2/3 deles não vão ter resolução desses sintomas, então eles vão continuar com os sintomas e com as alterações urodinâmicas. 1/3 vai ter resolução com o tratamento da doença. Ele tem alguns estudos que eles escrevem nesse artigo que fala que a videourodinâmica se faz muito necessário nesses casos, porque o paciente pode ter hiperatividade destrussora e dissinergismo com certa frequência. E o tratamento vai depender do diagnóstico da urodinâmica. A neuromielite óptica, inclusive a gente tem até uma paciente no ambulatório com essa doença, seria uma mielite transversa com uma inflamação do nervo óptico associado. Ela é uma doença que, diferente da mielite transversa, que é causada por alguma coisa e tem uma resolução com o tratamento, ela tem um curso recorrente. Então, ela pode ter crises e ter piora dos sintomas. 78% a 83% dos pacientes vão ter alterações do trato urinário inferior. Os sintomas vão ser variados, porque a gente está falando de mielite transversa associada, então vai depender do nível da lesão. Mas o dissinergismo e a hiperatividade destrutora são mais comuns na maioria dos pacientes, alguns estudos mostraram. E a justificativa para isso é que a maior parte dos pacientes que têm essa doença vão ter lesão, a mielite transversa, em nível cervical e torácico, que comumente pode gerar dissinergismo quando a gente está falando de cervical, torácico, que seria suprassacral, a gente pode ter hiperatividade destrutora. As doenças, então, a síndrome anti-MOG, o que seria a síndrome anti-MOG? Ela é um autoanticorpo que o organismo produz, que desmieliza a mielina dos oligodendrócitos. Então, é uma doença desmielizante, autoimune. Nas crianças, ela vai cursar com encefalomielite, então vai ter uma mielite também. Os adultos vai ter uma mielite transversa e vai ter uma inflamação do nervo óptico. Ela é muito semelhante à neuromielite óptica, mas ela é mais leve e ela não tem tanta recorrência. Então, além como sequela dos distúrbios do trato urinário inferior, eles foram mais relatados nos pacientes que tinham distúrbios motores. A síndrome meningite retenção seria um paciente com uma meningite asséptica que evolui com retenção urinária aguda. O que é importante nessa doença? A duração média dessa retenção pode ser de 7 a 14 dias, mas pode durar até 10 semanas. E, geralmente, esses pacientes vão ter a retenção urinária no D0 ao D8. Só que eles podem ter essa retenção urinária antes de apresentar sintomas de meningite. Então, às vezes, o próprio urologista pode fazer esse diagnóstico. Então, o paciente abre o quadro como se fosse uma meningite clássica, cefaleia e febre, mas tem um líquor que não tem nenhuma bactéria, mas tem alterações que falam de inflamação das meninges. E é importante que alguns pacientes, em um estudo com N pequeno, mostraram que após 4 meses dessa retenção urinária, os pacientes evoluíram com hiperatividade destrutora. As neuropatias periféricas, então, a gente vai ter a síndrome de Guillain-Barré. Guillain-Barré, então, é uma doença autoimune, desmielizante, ela se dá de forma ascendente, ela pode ter distúrbio sensorial e autonômica, e é desencadeada geralmente por uma bactéria, vírus ou até alguma medicação. E ela tem como principal característica na maioria dos estudos, os pacientes apresentaram sintomas de armazenamento. Na urodinâmica, os principais achados foram a hiperatividade destrutora, uma sensibilidade reduzida e um resíduo vesical pós-miccional aumentado. E teve um estudo apenas que mostraram que alguns pacientes, inclusive, evoluíram para retenção urinária aguda. A ganglionopatia autonômica autoimune, a doença autoimune que ela vai poupar a parte sensorial e motora, tá? Então, ela é uma doença puramente autonômica. Então,
por si só, a gente já pensa que pode afetar muito o trato urinário inferior. Ela produz autoanticorpos contra os receptores de acetilcolina. Então, os pacientes vão ter alterações que, mais comumente, no estudo descrito para o COAI, a retenção urinária aconteceu na maioria dos pacientes. Quando a gente está falando de fluxo, a urofluxometria, que foi analisada em um estudo apenas, se mostrou alterada, com fluxo prolongado, intermitente, característico de um paciente que está com sintomas de esvaziamento. E a maioria dos pacientes, depois da imunoterapia, com o tratamento da doença, evoluíram com melhora desses sintomas. A síndrome de Wolfram. A síndrome de Wolfram é uma doença autoimune também, só que ela é uma doença que ela afeta principalmente a parte endocrinológica. Então, além de diabetes mellitus, o paciente pode ter diabetes insípidos, pode ter hipotireoidismo, várias outras alterações. E uma característica seria a atrofia do nervo óptico. E essa síndrome, ela pode evoluir com sinergismo vesco-esfincteriano, uma baixa contratibilidade, uma bexiga de baixa capacidade, mas ela também pode evoluir com uma mega bexiga que ele escreve em inglês, mas seria um aumento dessa bexiga porque esse paciente ele está com dificuldade de contrair, então ele não está esvaziando adequadamente e com frequência ele desenvolve uma poliúria decorrente de diabetes insípidos. Então esse paciente ele aumenta o volume dessa bexiga. A doença de Charcot-Marie-Tooth é uma perda de massa muscular progressiva. Ela abre o quadro geralmente com deformidades, principalmente nos membros inferiores, seriam calosidades, alterações do tornozelo, do pé, e depois evolui para os membros superiores, uma doença mais terminal, e ela cursa com sintomas de armazenamento e esvaziamento. Então, ela pode ter qualquer alteração, ela pode ter tanto uma hipocontratibilidade como uma hiperatividade destrutora. Então, pode ter qualquer coisa, mas a gente tem que ficar atento que frequentemente os pacientes vão ter sintomas. A neuropatia amiloide, então, a amiloidose é uma doença autoimune, ela pode ser hereditária, ela pode ser adquirida, ela é a produção de uma proteína chamada amiloide, tem vários tipos. A doença adquirida vai ser adquirida por alguma inflamação crônica, como artrite reumatoide, mieloma múltiplo, pode causar essas alterações. Então, é depósito de proteína amiloide, principalmente nos axônios. Então, vai dar alterações neurosensoriais, vai dar alterações autonômicas. E na amiloidose hereditária, é mais comum, chega a 83% desses pacientes vão ter sintomas do trato urinário inferior. E um estudo mostrou que dos pacientes com essa polineuropatia amiloidótica familiar, 78% deles, na urodinâmica, mostraram hipoatividade destrutora. Os outros achados, então, na urodinâmica, nesse mesmo estudo, mostraram uma sensibilidade reduzida, um sinergismo vesco-esfincteriano e uma baixa complacência. Então, concluindo, os autores desse artigo, esse grupo do International Continence Society, eles definiram que o manejo dos distúrbios miccionais, então, de cada doença, vai depender da doença neurológica, da avaliação urodinâmica, dos sintomas do paciente, principalmente do prognóstico da doença, se é uma doença de estágio terminal ou não, e o desejo do paciente. Então, ele descreve esse artigo para a gente conhecer algumas doenças que, às vezes, elas são raras, mas a gente tem contato algumas vezes e que a gente tem que estar atento que pode ter alteração, que pode, inclusive, prejudicar o trato urinário superior. Então, é isso.